Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek e hoje estou aqui para fazer um vídeo de The Originals. Eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu faço especificamente sobre The Originals sem envolver tanto The Vampire Diaries ou Legacies, então prestem bem atenção porque hoje eu vou falar de Nova Orleans, essa cidade maravilhosa que está contextualizada em The Originals e também The Vampire Diaries. Então fica aqui nesse vídeo até o final. Tem vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira, tem muito conteúdo para vocês assistirem. Se inscrevam no canal, vai ter muito conteúdo de Legacy, The Vampire Diaries, The Originals, tudo que você imaginar aqui no canal. Comenta aqui embaixo, dá o seu likeinho e vamos lá falar sobre The Originals e o contexto da série em Nova Orleans. Nova Orleans é uma cidade muito importante no sudeste dos Estados Unidos. É uma cidade construída e fundada pela família Michelson, lembrando que na parte da ficção é isso que acontece, tá bom? Estou aqui para falar de Nova Orleans no contexto de The Vampire Diaries, universo Julie Plec, tá bom? E o local é uma das maiores e mais diversas comunidades sobrenaturais do universo de The Vampire Diaries. A família Michelson, ela estava no poder dessa cidade até 1919, quando eles foram forçados a fugir por conta do seu pai. Lembra da história lá que conta em The Vampire Diaries? E na ausência dos Michelson, quem ficou lá no poder dos sobrenaturais dos vampiros ficou o Marcel, que seria o ex-pupilo do Klaus. Eu gosto bastante do Marcel, não sei se vocês gostam tanto dele, mas eu gosto bastante dele. Eu acho que ele dá uma pimentada mesmo quando começa The Originals, e ele foi o primeiro vilão de The Originals, vamos dizer assim, e eu acho isso muito bom para a narrativa de The Originals. Eu já falei para vocês em outros vídeos que de The Vampire Diaries, Legacies e The Originals, eu acho que o melhor universo mais bem construído, vamos dizer assim, é The Originals por conta das guerras entre os clãs, e eu gosto bem mais do que The Vampire Diaries, apesar de The Vampire Diaries ser minha série do coração. E o Marcel, quando estava nessa liderança, os Michelson achavam que ele tinha morrido, né, na ausência do pai. Eles nem estavam prestando atenção quem estava vivo, quem não estava, mas o Marcel, ele era um dos líderes para surpresa do Klaus. E no contexto atual de quando o Klaus volta para Nova Orleans, ele volta com o objetivo de reunir sua família e tomar o controle da cidade. Mas mal sabe ele que é o Marcel que está lá comandando tudo. E enquanto eles voltam, eles descobrem que ele conseguiu engravidar a Hayley, né? E nós sabemos toda a história de Legacies, então houve uma brecha aí nessa narrativa que é o Klaus pode gerar filhos e, na verdade, pôde gerar filhos. Mas nesse contexto da cidade estava tendo sempre aquela guerra bruxa, vampiro e lobisomem. E na chegada do Klaus aumentou ainda mais esse conflito. E o conflito aconteceu antes do Klaus voltar, um ano antes mais ou menos, que foi o momento em que o Marcel interrompeu o ritual da colheita, que era um ritual de sacrifício, que fazia com que as bruxas ficavam ainda mais fortes lá em Nova Orleans. E a intervenção desse ritual da colheita foi resultado do Marcel, porque aí acabou resultando na morte da maioria das bruxas, exceto uma das anciãs do Coven. E praticamente isso, o spin-off todo de The Vampire Diaries, que é The Originals, conta a história dessas guerrinhas e conflitos entre os clãs, até mesmo Klaus e Marcel, e depois conflitos entre as bruxas, e tudo isso acontece para fortalecer a união dos Michelson, que é uma das coisas que eu mais gosto em The Originals, que é muito bem explorado. Nova Orleans, ela é introduzida na trama durante as cenas de flashbacks do episódio We Always Have Bourbon Street, na quarta temporada de The Vampire Diaries. E em The Originals, Nova Orleans fez sua primeira aparição no universo de The Vampire Diaries quando Klaus ele vai para Nova Orleans procurar
a bruxa que chama Jane. E o Cole, um dos Michelson, ele deu a entender que toda a família original foi gerada e foi originalmente criada em Nova Orleans entre 1700 e 1919. E lá em The Vampire Diaries, o Damon, ele vai para Nova Orleans em busca de uma mulher chamada Charlotte, porque em 1942 o Damon, ele também viveu em Nova Orleans e lá ele conheceu essa mesma mulher, que é a Charlotte. Lembra daquela questão da ligação dele com a Helena? Ele teve que descobrir e saber que ele teve realmente essa mesma ligação com a Charlotte, a mesma ligação que ele teve lá com a Helena, por conta do sangue dele estar correndo nas veias da Helena e a Helena fazer tudo o que ele queira. E nesse momento, quando ele morava lá em Nova Orleans, e conta muito bem em The Vampire Diaries, que foi o momento em que o Damon encontra o Stefan e a Lexi. Eu gosto muito dessa personagem, mas aí é o momento que eles saem para beber e tal. O Stefan quer ficar junto com o Damon, mas na verdade a Lexi acaba convencendo de que não seria bom para ele, e o Damon, tchau, irmãozinho. Então, naquele momento em que o Damon vai lá junto com o Stefan para saber como quebrar essa ligação que a Helena tem com ele depois que ela virou vampira, ele descobre a Mandy, que é a neta da bruxa que ele tinha conversado lá em 1942. E ele percebe que realmente isso não tem volta, né? Essa volta de quebrar essa ligação, que foi o caso que aconteceu dele com a Charlotte. Então, todo o contexto de Nova Orleans é muito bom e muito bem criado. Obrigada, Julie Plec, por ter feito esse universo maravilhoso. E a história de The Originals, você já sabe, eu não vou ficar ditando toda a história aqui, e porque agora chegou o momento de eu dar algumas curiosidades sobre a série, e especificamente sobre Nova Orleans, essa cidade que deu muito o que falar em The Originals, que eu gosto muito. Achei aqui para vocês um mapa de toda a vizinhança de Nova Orleans. Eu gosto de dar figuras, gosto de mostrar aqui para vocês, enquanto eu dou essas curiosidades sobre Nova Orleans no contexto de The Originals. Esse aí é o French Quarter, o lugar central dos eventos de vampiros e bruxas. O French Quarter, ele também é conhecido como Vieux Carré e está localizado na área histórica aí de Nova Orleans, e é um dos principais destinos de férias de quem? Do Marcel. E que, na verdade, os seus pupilos e seus vampiros se alimentam desse lugar aí, dos turistas que vão até esse local. Aí também tem o Garden District, onde morava a Joseph, a bruxa mais velha. E o Garden, ele é um dos locais mais ricos de Nova Orleans, onde tem umas casas mais coloniais. E tem também o cemitério, que é localizado no Garden. Tem o The Docks também, que ficou por muito tempo em jurisdição do Marcel e o seu clã. E o vampiro que cuidou de lá foi o Thierry Van Curie. E tem a parte de Ardell, dá uma olhadinha aí, que é a sede da nova comunidade dos vampiros de Marcel, que também tem lá o seu Coven, já que um dos raptados do Rito dos Nove estava neste bairro. Então é bem importante também Argel aí. Aí tem o Trimé, eu não sei como fala, tá, gente? Porque já fiz vários vídeos, um monte de gente me corrigindo aí, eu não sei como fala. Já põe aí nas coisas do Google pro Google me falar e assim, é difícil, cara. O Tremé, o Trimi, ele é lar de outro coven de bruxas. Aí tem também o Vincent, lembra do Vincent? É uma comunidade predominantemente afro-americana. E foi aí nesse lugar que a Rebecca ela foi atacada. Temos também o Distrito das Artes. É muito legal essa divisão aí dos mapas de Nova Orleans, eu acho muito bacana, porque é frequentemente frequentado pelas pessoas que gostam da parte de arte, por artistas de rua. Então a gente vê bastante aí durante os episódios de The Originals. Aí a gente tem o 9º distrito. O 9º distrito é uma das maiores partes dos 17 bairros de Nova Orleans. Então vocês podem ver aí. E é bem interessante porque a parte mostrada na série se chama Versalhes, que é conhecida pelo alto índice de vietnamitas. Então é bem histórico em The Originals, né? Inclusive tem as bruxas do outro clã, que são as bruxas Cara e Van.
Então, se você lembra dessas bruxas, elas são desse distrito aí em Nova Orleans. Aí agora nós temos uma curiosidade geral de Nova Orleans. Eu falei mais dos distritos agora e agora vem mais curiosidades para vocês. Assim como Mystic Falls, Nova Orleans já foi dominada assim por lobisomens. O Cole, ele menciona que seus irmãos viveram por volta ali do século 20 em Nova Orleans e que durante isso ele fez muita amizade com bruxas ali na cidade. E gente, uma curiosidade fun fact aqui muito legal, porque a Anne Rice, para vocês que não sabem, é aquela que escreveu o livro Entrevista com o Vampiro, que teve sua adaptação para o cinema também com Brad Pitt. E, inclusive, em Nova Orleans, que também era localizada, a localização, né, dessa história, em Nova Orleans tem uma parte meio que turística para as pessoas conhecerem os lugares onde foi pensada toda a história de Entrevista com o Vampiro. Eu acho muito bacana e foi uma das inspirações que acontecem aqui também em The Originals. A magia das bruxas controladas lá em The Originals foi controlada pelo Marcel durante um ano, mas depois que a Davina foi sacrificada, lembra a Davina? Adoro a Davina também. As bruxas começaram a fazer suas magias livremente pelos bairros de Nova Orleans. E curiosamente é possível que Nova Orleans pudesse ser usada para ter um novo triângulo de expressão, até porque houveram 3 grandes sacrifícios. Os 12 humanos, que foi onde o Damon sacrificou em 1940, o grupo de bruxas que a Hayley matou, né, durante um momento de luta aí para ela se proteger, se defender, foi tudo legítima defesa. E os vampiros que Klaus e Rebecca mataram no French Quarter. Então houveram 3 massacres, grandes massacres. Então é uma teoria aí bem legal sobre The Originals. Ao todo existem 9 covens de bruxas revelados em City Beneath the Sea. E lembra, Raina Cruz, que apareceu lá na última temporada de The Vampire Diaries, também teve uma grande história em Nova Orleans, até porque ela matou muitos amigos de Klaus lá, inclusive deixou muitos corpos perto da igreja. E em 2013 e 2014, quando ela estava saindo atrás do Stefan, que estava marcado pela sua adaga lá da Raina, o Stefan foi o momento que ele conseguiu fazer a distração lá da Raina. E a cidade ficou livre dos vampiros desde que Marcel ele foi embora e pediu para todos os vampiros saírem de lá. Então Nova Orleans é uma cidade muito histórica para o universo de Lily Black. Já estava querendo muito fazer um vídeo sobre Nova Orleans, porque eu acho que eu gosto da ambientação, eu gosto da trilha sonora, que é muito mais jazzísticas na série. Então, enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e curiosidades sobre o contexto de Nova Orleans na série de Lily Black, né, de The Originals, que é spin-off de The Vampire Diaries. Dá o seu like aqui no vídeo para me ajudar, comenta muito aqui embaixo, se inscreve no canal, vídeos de segunda a sexta-feira e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!